Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Queremos mais uma vez dar início, Senhor, darmos continuidade a essa mensagem que tem por títulos dízimos e oferta. Conceda-me tua graça, abençoe teu povo, para que essa mensagem possa alcançar cada coração dos fiéis e sinceros. Abençoe-me, Senhor, segundo teus méritos, no nome de teu amado Filho Jesus. Amém. Olá a todos, paz e graça do nosso Deus seja com todos. Iremos dar continuidade a essa mensagem tão importante, a mensagem que tem por título dízimos e oferta. Nós iremos iniciar com o livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, a palavra de Deus diz o quê? Ordenou o Senhor que aqueles que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. As credenciais deles, daqueles que pregam o Evangelho, são o Evangelho que pregam. E era Paulo um pluralista? Dizia ele que os pregadores de todo o Evangelho e de todos os Evangelhos devem ser mantidos pelos dízimos e oferta? Não. Mas ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro Evangelho que vá além do que vos tem pregado, seja anátema, maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega outro evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, as credenciais do povo de Deus, daqueles que estão pregando a mensagem, daqueles que comem dos dízimos e oferta, é o verdadeiro evangelho. Então, qualquer pastor, qualquer ministério, qualquer pessoa que se diz pregador do evangelho, que está pregando um evangelho anátema, que está pregando um falso evangelho, que está pregando o evangelho que não é o evangelho que Deus enviou através da sua igreja, através dos seus pioneiros, através da profetisa do Senhor, não devem continuar recebendo do celeiro de Deus. Seja ele maldito, é uma maldição. Então, Deus disse bem claro, aqueles que pregam o Evangelho devem ser mantidos pelos dízimos e ofertas. Aqueles que estão pregando a mensagem muito preciosa que Deus enviou em 1888 por meio dos seus dois mensageiros, Jones e Wagner. Somente aqueles que exaltam a mensagem de 1888, somente aqueles que estão ensinando a mensagem de 1888 devem ser mantidos pelos dízimos e ofertas. Então, qualquer pregador que não ensine o verdadeiro evangelho, a verdadeira mensagem de 1888, seja ele anátema. Que seja anátema poderia ser sinônimo de que vivam do evangelho? O que estão fazendo é um bem ou mal? Trata-se de uma boa obra ou de uma má obra? Sim, é um mal. Sem a menor sombra de dúvidas, trata-se de uma má obra. O dízimo tem apenas somente um único uso apropriado: a manutenção do ministério da palavra de Deus, da verdade. Há apenas dois lugares no universo onde poderemos colocar nossos tesouros: no celeiro de Deus ou no de Satanás. E tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado do lado de Satanás.
e vai fortalecer sua causa. Determinou o Senhor que os meios a nós confiados sejam usados na edificação de seu reino. Então, é maldição se nós estamos mantendo o ministério, mantendo um grupo de obreiros, que eles não estão pregando o evangelho, as 3 mensagens angélicas. Então, nós estamos depositando nossos dízimos e oferta na casa do tesouro do diabo, de Satanás. E estamos fortalecendo a causa do inimigo. Estamos fortalecendo um falso evangelho? Estamos fortalecendo a nova teologia? Estamos fortalecendo uma mensagem calvinista, agustiniana? Deus, Ele quer que nós depositemos nossos dízimos e oferta na casa do tesouro, na mensagem de 1888. Êxodo capítulo 23, versículo 2 diz: Não seguirás a multidão para fazeres o mal. A multidão, a maior parte, sempre esteve do lado errado. Nunca esteve do lado certo. Seria um carente curso de ação manter, através da tesouraria de Deus, aqueles que realmente estragam, prejudicam seu trabalho e que estão constantemente abaixando o padrão do cristianismo. Então, a profetisa do Senhor em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 553, ela diz bem claro que seria um carente curso de ação manter através da tesouraria de Deus aqueles que realmente estragam e prejudicam o seu trabalho. Aqueles que estão constantemente, o quê? Abaixando o padrão do cristianismo. O que é abaixar o padrão do cristianismo, irmãos? Irmãos, abaixar o padrão do cristianismo, certo? Isso aqui representa mundanismo. Mundanismo, certo? Ellen G. White, ela diz em Serviço Cristão, página 38, em Parábola de Jesus, página 316, ela diz que a igreja está voltando para o Egito naquele tempo. E quem está conduzindo é a cabeça, certo? Que conduz o corpo. E a cabeça física aqui é a liderança. Então, os líderes de nossa igreja estão constantemente abaixando os padrões da verdade. Hoje nós olhamos dentro de nossas igrejas, as mulheres, falando das mulheres aqui um pouco, basicamente você não consegue distinguir o que é uma serva do Senhor andando na rua. Todas de calça. As mulheres usando calça, usando batom, maquiagem, certo? Brusinha sem alças, como qualquer outra mulher do mundo. Olhamos o Novo Tempo, as mulheres de calça, de batom, olhamos as revistas adventistas, olhamos pastores com as suas esposas todas de calça, ela de calça, suas filhas de calça, alcinha, cabelo tosqueadinho igual cabeça de homem, certo? Todas mundanas. Ellen G. White chama de quê? Jezabel. Jezabel. Então, quem está baixando os padrões do cristianismo? Quem está ensinando as mulheres a usar calça, que é roupa de homem? E é a palavra de Deus que diz que é uma abominação a mulher usar roupa do homem e o homem usar roupa de mulher. É uma abominação, certo? Quem está baixando o padrão do cristianismo, ensinando os homens a andar de bermudinha, certo? Como os mundanos. Já parou para pensar, irmão? Se Jesus Cristo nascesse aqui no Brasil, na tua cidade, você já imaginou Jesus Cristo com a bermudinha, um tênisinho, uma camisetinha, certo? Já imaginou Jesus? Uma época dessa,
a Igreja Católica promoveu um filme de Jesus com Mel Gibson, e ali aquele ator, um Jesus moderno. Muitos ficaram escandalizados. Olha, se muitos ficarem escandalizados, então por que nós, povo de Deus, iremos andar como o mundo? Se Jesus Cristo é o nosso espelho. Quem está baixando o padrão do cristianismo, irmão? Ensinando nossos membros a comerem como os mundanos, a beber como os mundanos. As músicas mundanas. Quem está baixando o padrão do cristianismo? Então, a palavra de Deus diz que nós não devemos manter e sustentar aqueles que estão baixando constantemente os padrões do cristianismo. Então, qualquer ministério, qualquer obreiro que não pregue reforma e reavivamento, que não exorta, que não mostra a diferença entre o santo e o profano, ele não deve ser mantido. Qualquer obreiro que só quer pregar flores, só quer pregar sermão viludo, ele não deve ser pago com dízimos e ofertas. Qualquer ministério que não ensina as nossas irmãs a se vestirem, nossos irmãos a se vestirem como santos, não deve ser mantido pela verdade. Certo? Então, quando você olhar uma obreira com cabelinho pintado, tosquiadinho, de calça, mundana, não deve ser mantido pelo celeiro de Deus. A palavra de Deus diz que é um erro nós mantermos aqueles que constantemente estão abaixando os padrões do cristianismo. A palavra de Deus diz que nós temos que crescer em santidade, temos que assemelhar ao caráter de Cristo. Então, tudo contribui para nos assemelharmos ao reino do diabo ou de Deus. A música, a comida, a roupa, que comás, que bebás, fazem tudo para a glória de Deus. Tudo contribui para a nossa elevação ou para o baixo padrão do cristianismo. Certo? Nós iremos dar continuidade lendo o livro de 2 Testemunhos Seletos. 2 Testemunhos Seletos, a página 421. Abaixar as normas, a fim de conseguir popularidade e aumento de número, e fazer depois desse acréscimo motivo de regozijo, mostra grande cegueira. Fossem aguarismo, prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são grandemente mais numerosos. Então a palavra de Deus diz bem aqui que a igreja está fazendo o quê? Abaixando o quê? Os padrões do cristianismo, os padrões da verdade. Está mundanizando os membros. Estão mundanizando os membros. Estão mundanizando. E nós não devemos manter aqueles que estão constantemente abaixando os padrões de quê? Do cristianismo. Hoje, mesmo entre aqueles que se dizem da verdade presente, Satanás tem usado muitos movimentos que se dizem de verdade presente. Muitos obreiros que se dizem de verdade presente estão fazendo vista grossa. Vista grossa para não pregar a reforma ou reavivamento. Vista grossa para não mostrar que é pecado ser mundano. Muitos ficam só falando, dizendo que Jesus Cristo veio com a natureza de Adão após a queda, que é possível vencer o pecado, mas não diz o que é pecado. Não mostra que ser mundano é pecado. Não mostra o verdadeiro pecado. Iremos ler Primeiros Escritos, página 71. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda. Olha só,
Ela diz bem aqui, aqueles que se recusam a ser talhado pelo quê? Pelos profetas, certo? E se recusam a purificar a alma na obediência de quantas verdades? Toda a verdade. Não é apenas na reforma pró-saúde, não, é toda a verdade. Não é apenas na área da música, não, é toda a verdade. Certo? É toda a verdade. E se dispõe a crer que seu estado é muito melhor do que realmente é. Chegarão ao tempo em que as pragas cairão, e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Então, a palavra de Deus diz bem claro que é um erro mantermos com a tesouraria do Senhor aqueles que estão constantemente abaixando os padrões da verdade, certo? Os dízimos e oferta devem ser mantidos, deve ser entregue nas mãos daqueles que realmente vivam a verdade. Estão ensinando toda a verdade, não meia verdade, mas toda a verdade. Não aqueles que estão pregando somente as flores, aquele sermão viludo, não, mas toda a verdade. Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são santificados por ela, e também para os que consentem em receber e manter os que não são santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Está em Testemunho para a Igreja, volume 1, 261. Então, a maldição para aqueles, se você está entregando o seu dízimo e sua oferta para um obreiro que não está pregando a verdade, um obreiro que não está vivendo a verdade, um obreiro que não está ensinando as 3 mensagens angélicas, um obreiro que não está pregando uma mensagem de reforma e reavivamento, de reavivamento e reforma, você está sendo amaldiçoado. Os líderes de nossa igreja hoje estão igual os líderes da igreja da Universal e outras igrejas populares. Estão ensinando que a bênção, a única bênção que consiste em devolver os dízimos e a oferta, são as bênçãos materiais. Certo? São as bênçãos materiais. Não. A bênção material tem. Mas a principal bênção é a espiritual. É a libertação de todo o pecado. E a libertação de todo o pecado, ela só vem através do verdadeiro evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Certo? Então, se aonde você está entregando os teus dízimos e oferta, se de lá não vem as 3 mensagens angélicas, pura, íntegra, como veio através da nossa profetisa e dos nossos pioneiros, você não está recebendo bênção nenhuma. Você está recebendo maldição. Está sendo amaldiçoado por manter aqueles que não estão te ensinando o Evangelho eterno. Continuando em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 552, a profetisa diz: como há ais ou maldição para aqueles que pregam a verdade enquanto não são santificados no coração e vida, como há ais maldição para aqueles que recebem e mantêm o não santificado na posição em que eles não podem estar. Vice-versa. Então, a maldição para os dois lados. Então, é muito sério, né, irmãos? É muito importante nós termos a compreensão dessa mensagem. Devemos deixar de ser covardes.
Hoje tem muitas pessoas que verem que a liderança de nossa igreja não está pregando a verdade, vê que a liderança está ensinando o veneno mortal do diabo, um falso evangelho, mas mesmo assim continua a devolver seus dízimos naquele local, naquele ministério, para aqueles obreiros, com medo de ser excluído da igreja, com medo de ser cortado da igreja, com medo de perder o púlpito, aonde nem mesmo lá ele está pregando a verdade. Certo? Por que não está pregando a verdade? Porque a palavra de Deus diz que todo aquele que piamente quer viver a verdade em Cristo Jesus padecerão perseguição. Se perseguiram a mim, perseguirão a vós também. Olha que eu vos envio a pregar primeiramente na casa de Israel. Olha que eu vos envio para o meio de lobos. Para o quê? Meio de quê? Lobos. Então, iremos dar continuidade. Em quarto, Testemunhos para a Igreja, página 81. Diz o seguinte: dividir o nosso interesse com os dirigentes do erro. Olha só, se nós estamos dividindo o nosso interesse, nós estamos dividindo os meios financeiros, certo? Nossa posição com aqueles que estão pregando o erro. Olha o que a palavra de Deus diz: é ajudar o lado errado e dar vantagem aos nossos inimigos. Certo? É dar vantagem ao quê? Aos nossos inimigos. É ajudar o lado errado. A verdade divina desconhece a transigência com o pecado, a ligação com o artifício, a aliança com a transgressão. Então, não podemos dividir nossos interesses com aqueles que estão pregando o erro, com os dirigentes do erro. Aqueles que estão dirigindo são os cabeças da apostasia, do erro, que estão ensinando que iremos pecar até Jesus voltar, que estão ensinando que os membros devem ouvir músicas mundanas, que estão ensinando o evangelho oco, que se estão ensinando o povo a jogar futebol, que está ensinando o povo a comer carne, que está ensinando as mulheres a andar nua, andar de calça, de short, cortar o cabelo, pintar o cabelo. Se você, meu irmão, está dividindo o teu interesse, os meios que Deus te deu, tua influência com os dirigentes do erro, você está ajudando o lado errado à causa do diabo. Não é da vontade de Deus que nós venhamos apoiar o erro, apoiar uma causa errada. Deus quer que nós apoiemos, mantemos uma obra que está preparando um povo para receber a chuva serôdia, que está preparando um povo para passar pelas 7 últimas pragas. Deus quer que nós apoiemos um ministério que provém mensagens que transformem a nossa vida, mensagens que sejam o verdadeiro alimento do céu. Essa é a vontade do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor, que nós venhamos apoiar o ministério, que nos coloque em nossas mãos os livros de Jonas Wagner. Deus, Ele quer que nós apoiemos o ministério, que esse ministério coloque em nossas mãos as 3 mensagens angélicas. Então, qualquer ministério que não exalte essa verdade, a mensagem de 88, que não exalte a verdadeira guarda do sábado, a verdadeira santificação do sábado, então estamos apoiando o lado errado. Então, se nós estamos apoiando qualquer ministério que está baixando os padrões do cristianismo, da verdade, nós estamos apoiando o lado errado. E não é da vontade de Deus. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 103. Os que emprestam sua influência de cantar, de falar bem, saber dar estudo bíblico, saber ser comunicativo.
Os que emprestam sua influência para favorecer uma obra má estão prestando um serviço a Satanás. Então, irmãos, se nós estamos colocando a nossa influência, os nossos talentos, os nossos dons para apoiar uma obra maligna, se você, meu irmão, está apoiando uma conferência feita por esses Calebes, que as mulheres andam tudo nua, de calças, entregando o folheto na rua, se você está apoiando um evangelismo onde eles estão batendo palma e músicas dançantes, você está apoiando uma obra maligna. A obra do diabo está prestando um serviço a Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos para que nós não venhamos mais continuar se estamos apoiando um serviço maligno, uma obra maligna, ou até mesmo com medo de ser cortado da igreja, com medo de perder o púlpito ou a influência de amigos dentro da igreja ou de parentes. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar a todos. Eu convido a todos que dêem continuidade em apoiar esse ministério, este canal Despertar em 1844, para que essas mensagens possam alcançar os sinceros e fiéis filhos de Deus. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Oremos então, irmãos. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem muito preciosa de esclarecimento, que vem esclarecendo, que vem mostrando o teu povo qual realmente deve ser a causa que deve ser mantida, que deve ser apoiada. Ajude-nos, ó Deus, a não continuarmos apoiando uma causa que está promovendo o evangelho falso, um evangelho corrupto. Ajude-nos, ó Deus, a apoiarmos somente uma mensagem que nos traz a vitória sobre o pecado. Purifica-nos e lava-nos com o sangue de Jesus. No nome do mesmo te oramos, Senhor, e agradecemos. Amém.